então várias pessoas também estão nos acompanhando, cada pessoa em sua casa. E as aulas são ministradas primeiramente pelo Rav Eliezer, que no momento se encontra em viagem, está embarcando agora para Israel, e por mim também. Então, para quem não me conhece, sou Elazar, estou aqui para dar algumas aulas desse módulo de introdução. Estarei dando essa aula inicial. A próxima aula, que é sobre o Pardes, também será comigo. E a gente vai começar a estudar. E essa primeira aula é mais uma conversa sobre o próprio curso, uma conversa sobre o que é Kabbalah. E o curso da Luiza Kabbalah, ele é uma iniciativa conjunta com a Beit Shama e arraigada à Torá, ou seja, Kabbalah e Torá não se separam. Então essa é a nossa visão, essa é a nossa mentalidade. Então, como o Rav Eliezer sempre ensina, no início da aula sempre é bom criar um ambiente propício para o ensino da Kabbalah, para o estudo da Kabbalah em si, para o estudo da Torá. Porque a gente está envolvendo com um estudo mais profundo, um estudo mais que requer um pouco mais de entrega. Então é necessário criar um ambiente propício para que esse estudo flua da maneira correta, que a gente possa estar conectado de fato com a essência desse ensino. Então, para criar esse ambiente propício, a gente utiliza uma das ferramentas da própria Kabbalah. E essa ferramenta é a prece. Então, a gente tem o costume de sempre iniciar nossas aulas com a prece, com a reza, com a oração, cada um queira chamar, para criar esse ambiente propício. Então, nesse momento, iremos fazer uma oração, uma reza espontânea, e em seguida iremos dar o início a essa aula de hoje. Eterno, neste momento, entramos em Tua presença, pelo mérito de Arcas, Abraham, Isaac e Jacob. Te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de estar iniciando uma nova turma, um novo grupo que está iniciando o seu caminho pelos conhecimentos da Kabbalah. Que esse curso possa trazer benefício para todas as pessoas que estão envolvidas, tanto as pessoas que estão envolvidas na ação desse conhecimento, como nas pessoas que estão recebendo esse ensinamento. Que tudo isso vise o nosso crescimento espiritual, a nossa aperfeiçoação, nossa purificação, a nossa aproximação de Ti. Nós pedimos para que se crie um ambiente propício para esse estudo, que nós possamos estar com nossos corações, nossas mentes abertas a esses ensinamentos. Que nós pedimos. Amém. Bom, a aula de hoje é a primeira aula do curso, é a aula sobre introdução à Kabbalah. É uma aula muito, ela é muito básica, assim. Não iremos entrar em assuntos muito profundos, mas não é. Então, existem alguns pensamentos equivocados a respeito do próprio pensamento cabalístico em si. E a primeira coisa que Kabbalah não é religião. Então, muitas pessoas tendem a olhar para a Kabbalah como se a Kabbalah fosse uma religião. Kabbalah não é religião. Uma religião é algo que está fundamentado em doutrinas e dogmas. Já a Kabbalah, ela não se fundamenta em doutrinas e dogmas. Kabbalah não tem um templo onde vai e faz um serviço religioso cabalístico. Não existe esse mesmo conceito de religião. Por exemplo, temos o judaísmo tem a sinagoga, onde as pessoas se reúnem, fazem o serviço. Tem o cristianismo, as pessoas têm as suas igrejas, elas vão participar do seu serviço. Então, a Kabbalah ela é diferente de tudo isso. Então, não existe um sistema de doutrinas, não existe um sistema de dogmas, e muito menos templos onde grupos se reúnem. O que existe são centros de estudos, como esse que está acontecendo aqui. Kabbalah é algo que as pessoas sentam e estudam e tentam levar aquilo ali para a prática. O que Kabbalah também não é esoterismo. Existe aquela visão, às vezes, até muito esotérica da Kabbalah. Porém, a Kabbalah não está ligado a esse pensamento estritamente esotérico. Podemos falar, sim, que a Kabbalah é uma parte esotérica da Torá? Ciência dizendo que a Kabbalah em si é um esoterismo.
Outra questão também que é levantada, muita gente acha que Kabbalah é magia, principalmente quando se fala de Kabbalah prática. Ou seja, existe o pensamento cabalístico, existe aquele modo de estudo mais intelectual, mais voltado para o conhecimento em si, e existem grupos que vão para uma linha mais prática. E aí, às vezes as pessoas tendem a confundir um pouco Kabbalah com magia. E muita gente, muitos judeus na época da Inquisição foram para as fogueiras na Espanha, justamente acusados de serem bruxos e feiticeiros, porque Kabbalah na época era sinônimo de bruxaria. Então, ainda hoje muita gente tem esse pensamento equivocado de Kabbalah e magia ser uma coisa muito similar uma com a outra. Mas Kabbalah também não é magia. Outra coisa também, existe uma linha de pensamento que pega o conhecimento cabalístico e leva para um ponto de vista muito filosófico. É um ponto de vista onde os escritos de Rabi Shimon Bar Yochai, os escritos dos sábios, eles são observados apenas de um ponto de vista filosófico. Porém, quando eu faço isso com a Kabbalah, eu tiro a Kabbalah do seu propósito. Ela não é uma mera filosofia de vida. Outra questão que está sendo muito difundida na atualidade é o uso da Kabbalah como autoajuda. Ou seja, pegar os ensinamentos dos sábios, os ensinamentos, e levar apenas para um âmbito emocional, sentimental, deixa uma pessoa melhor, apenas nesse campo de ação. Kabbalah não é autoajuda. Kabbalah, ela obviamente, se a pessoa utiliza ela da maneira correta, obviamente a pessoa vai obter uma ajuda através do conhecimento da Kabbalah, do conhecimento que a Kabbalah tem para oferecer. Porém, a pessoa não deveria usar a Kabbalah estritamente como essa ferramenta. E principalmente difundir a Kabbalah como isso, porque estaríamos pegando o status espiritual e elevado da Kabbalah e rebaixando apenas a um nível físico e humano. Ou seja, um nível voltado para as relações humanas, um nível voltado apenas para o nosso modo de ser, o nosso comportamento, enfim. Então, tudo isso Kabbalah não é. Mas o que é a Kabbalah? A gente sabe que Kabbalah não é religião, porém ela está atrelada a uma religião. Ou seja, ela tem a sua origem atrelada a uma religião, que é no caso o judaísmo, como muitas pessoas classificam o judaísmo como religião. Mas quem na verdade sabe vai ver que o judaísmo é muito mais do que religião. Existe uma abrangência muito maior. E a Kabbalah está atrelada, muito atrelada ao judaísmo. Então a Kabbalah ela é mais conhecida como a parte mística do judaísmo. O judaísmo tem a sua parte legal, tem a sua parte halárrica, tem os escritos, tem várias áreas diferentes de estudo, vários campos de estudos diferentes, porém a Kabbalah é um campo específico, um campo místico. Ou seja, a Kabbalah é de fato um misticismo. E outra questão é que a Kabbalah também pode ser encarada como uma ciência, porque ela é uma ciência que traz o estudo do homem e de sua origem. Ou seja, quando a gente for estudar mais à frente, existe um termo chamado Maseh Bereshit. Então, as obras da criação. Então, a Kabbalah ela visa estudar o homem, a sua essência, e responder aquelas perguntas. De onde vim, quem sou, qual o propósito da minha existência. Então, a Kabbalah visa trazer a resposta nesse campo de ação. Por isso, a Kabbalah também pode ser encarada como uma ciência. Na atualidade, os estudiosos da física quântica estão conseguindo chegar no mesmo nível de pensamento dos cabalistas que viveram na Espanha no século XIII. Então, existe um princípio por trás da Kabbalah muito também científico. Existem conceitos que somente a física quântica na atualidade conseguiram explicar. Quando a gente vai estudar à frente a questão da Sefirot, existe uma interação entre a Sefirot, Malhut e Binah, que equivale a uma interação quântica. Então, esse pensamento que se tinha naquela época, quando as pessoas que não entendiam isso, olhavam para isso e julgavam como bruxaria. Então, por causa disso, a Kabbalah se manteve oculta por muito tempo, muitos cabalistas foram para a fogueira por causa disso, muitos tiveram que fugir da Espanha, e por um bom tempo, o ensino da Kabbalah
ele se tornou cada vez mais restrito. Porém, quando a gente vai estudar Kabbalah, a gente chega e quando a gente vai estudar os livros, existem requisitos. Existem pré-requisitos para estudar Kabbalah. Se a gente for parar para observar esses pré-requisitos, eu acredito que ninguém aqui se enquadraria em um desses pré-requisitos para estudar Kabbalah. O primeiro pré-requisito para estudar Kabbalah, de acordo com os sábios, é ter mais de 40 anos. Então, acredito aqui que acho que uma pessoa tem mais de 40 anos. Porém, o segundo pré-requisito é ser homem. Então, já. O terceiro é ser casado. E o quarto é ser rabino. Então, assim, eu acho que a gente estaria cometendo uma transgressão aqui estudando Kabbalah nesse exato momento, porque acredito que ninguém aqui cumpra esses 4 pré-requisitos. Mas qual a explicação disso? A gente entende que a Torá, os escritos deixados por Moshe Rabbeinu, ela tem níveis de interpretação, que vai do literal até o nível místico, até o nível oculto. Tem o literal, tem a analogia, tem o midrash e por aí vai. Toda lei rabínica, toda lei instituída pelos sábios, também tem essa forma de se enxergar. Nem tudo é o que parece. Existe sim uma interpretação literal e por um tempo esses pré-requisitos foram seguidos à risca. Por um tempo, realmente, só homens casados com mais de 40 anos, rabinos, podiam estudar Kabbalah. Porque era o tempo daquilo. Ou seja, a cultura era outra, as pessoas eram outras, o pensamento da época era outro. Porém, os tempos mudam e a forma de você interpretar algumas coisas também pode mudar. Então, os próprios sábios da Kabbalah da atualidade, eles interpretam esses pré-requisitos. Continuam existindo os pré-requisitos. Existe o 40 anos ainda, existe homem, casado, rabino, mas com outro significado. Os sábios interpretam a questão dos 40 anos de idade ligado aos 40 dias que Moshe passou no Monte Sinai para receber a Torá. Ligado aos 40 anos que o povo passou no deserto quando saiu do Egito e antes de chegar na Terra Prometida. O que isso significa? Significa o número 40 no judaísmo. Quando a gente conhece um pouco do Aleph Beit, do alfabeto sagrado, do alfabeto hebraico, o número 40 é a letra Mem. A letra Mem, ela tem esse valor numérico. O número 40 faz uma alusão à maturidade, a um nível de maturidade espiritual. Então, um pré-requisito para estudar Kabbalah é você buscar uma maturidade espiritual. Eu não tenho essa maturidade espiritual, então não posso estudar Kabbalah. Não, você tem que estar buscando essa maturidade espiritual. Existe um conceito judaico sobre a questão de fé, confiança, aliás. Dizendo assim, fé não é acreditar, é querer acreditar. Ou seja, você sempre está nesse processo. Nunca você vai estar 100% nesse processo, porque é uma trajetória, é uma jornada. Você nunca vai estar 100%. Você sempre precisa desse processo de aperfeiçoamento. Então, esse nível de maturidade é um nível que nós devemos estar buscando sempre. Então, para estudar Kabbalah, eu devo ter em mente o seguinte. Eu estou estudando Kabbalah e o pré-requisito para estudar Kabbalah é o meu desejo de me aperfeiçoar. O meu desejo de atingir uma maturidade espiritual. Para que eu possa, sim, de fato, usufruir desse estudo. Quando fala em ser homem, aí é que a gente vai entrar na questão do princípio masculino e feminino. Porque o que significa a palavra Kabbalah? Alguém poderia dizer o significado da palavra Kabbalah? Receber. Por que receber? Porque a essência do homem, quando o Eterno cria, existe uma criação, existe um recipiente, ele criou esse recipiente para que ele recebesse da luz divina. Então, estudar Kabbalah é um ato de recepção. E o que eu recebo? A palavra Kabbalah é escrita com 4 letras do alfabeto hebraico. A letra Kuf, a letra Beit, a letra Lamed e a letra Re. E existe algo interessante no
no idioma hebraico, na língua hebraica, é que eu posso fazer permutações das letras. Eu posso mudar as letras de ordem, eu posso separar uma palavra e criar palavras. Por quê? É como se fosse, como eu posso dizer, uma molécula que é composta por vários átomos. Então, a gente sabe que a molécula da água é composta por dois átomos de hidrogênio e de oxigênio. Então, existe essa questão. É como se uma palavra hebraica, que tem aquelas letras específicas, ela carrega uma energia específica. Uma outra palavra que tem as mesmas letras vai carregar aquela mesma energia, porque tem as mesmas letras. Então, eu posso pegar a palavra Kabbalah e dividir essa palavra. Eu mantenho de um lado a letra Kuf, a letra Bet e a letra Lamed. E eu separo a letra Re. Então, o que significa? Kabbalah pode ser Kabel ou Kibel, o rei. Ou seja, receber o rei. O que é o rei? A letra Re é a quinta letra do alfabeto hebraico. Quando eu falo Kabel, receber o rei, receber a letra Re, significa o seguinte: existe um dos nomes da divindade. Um dos nomes da divindade é composto por 4 letras. É o Yud, Rei, Vav, Rei. Quando eu coloco ele na forma vertical, eu tenho a forma do homem. O Yud seria a cabeça, o primeiro Rei seria a parte do tronco com os braços, o Vav seria o tronco em si e o outro Rei seria as pernas. Coloco isso do lado da árvore da vida, da Sefirot, como a gente pode ver aqui em cima, são essas imagens. Quando eu coloco essa disposição na Sefirot, o último Re, a última letra, está associado à última Sefirá inferior, que é Malhut, que corresponde ao mundo físico. Porém, a própria Sefirot em si, ela é uma forma de uma manifestação da divindade. E existe a parte masculina e a parte feminina. Então, quando eu falo em receber o rei, existe a questão de receber uma parte da divindade. E que parte é essa? É a que nós conhecemos como Shekhinah, que nós conhecemos como a divina presença. Ou seja, Kabbalah é você... quando você estuda Kabbalah, quando você parte para práticas cabalísticas, você está simplesmente recepcionando uma parte da divindade em você. Você está buscando isso, essa recepção. Porém, quando a gente chega nesse pré-requisito de ser homem, aí a gente tem que entender o princípio cabalístico de macho e fêmea. O princípio cabalístico é o princípio receptor e o princípio doador. Ou seja, receber é um princípio considerado pela linguagem da Kabbalah feminino. E doação é um princípio masculino. Porém, se Kabbalah é receber, por que o pré-requisito é que eu seja um doador? Porque eu não posso receber e reter aquele conhecimento. Eu não posso receber aquilo e usar para o meu benefício próprio. Eu não posso ficar com aquilo tudo para mim. Eu preciso receber para compartilhar. Eu preciso receber para doar. Então aqui entra essa questão dos pré-requisitos de ser homem. O pré-requisito de a gente conseguir exercer o ato de doar. O ato de fazer tzedakah, o ato de fazer caridade, o ato de fazer boas ações. Quando se fala em ser casado, aí o casamento ele fala da união desses dois princípios. A união, o equilíbrio entre o princípio de receber e o princípio de doar. Então, quando existe esse equilíbrio, eu sei receber na medida certa e eu sei doar na medida certa. Eu sei o quanto eu posso receber naquele momento. Eu não vou buscar receber além do que eu consigo receber naquele momento. Eu não vou buscar além de algo que às vezes você até não está preparado para aquilo ainda. Aquilo vem a trazer uma morte espiritual para você. Então é isso que acontece com a Torá. A gente tem no texto do Shema que tem uma parte da recitação do Shema que tem a palavra Vesamtem. Então tem uma raiz do termo Samim. E Samim
a gente tem as ervas aromáticas, o incenso e tal, mas Samim também é um nome relacionado a um tipo de droga, um veneno. Então fala que a Torá é uma árvore da vida para aqueles que se chegam a ela para aprender, disposto a se corrigir. Porém, aquela pessoa que se chega a Torá apenas por interesse próprio, como diz Hillel, para usar da coroa da Torá, usar em benefício próprio, a Torá passa a ser um veneno para aquela pessoa. Então, quando não existe um equilíbrio na busca do pensamento cabalístico, na busca desse aprendizado, pode ocorrer um momento que um acontecimento que a Kabbalah chama de curto-circuito. Ou seja, sai tudo errado. A pessoa acaba trocando os pés pelas mãos, acaba se precipitando em suas ações e acaba, obviamente, correndo atrás de seus próprios interesses. Então, é por isso que, quando se estuda Kabbalah, deve ter em mente buscar um equilíbrio de o que eu preciso receber naquele momento, o que eu preciso doar naquele momento. Então, aí que se encontra, é assim que a gente interpreta esse princípio esse pré-requisito de ser casado para estudar Kabbalah. Quando se fala em ser rabino, o que é um rabino, um rabi, um rav? O que significa essa palavra no hebraico? A palavra rav. Rabi é uma conjugação, mas rav, ao pé da letra. Rav ou Rebbe, significa um mestre. Quando falamos Moshe Rabbeinu, estamos dizendo Moshe, nosso mestre. Quando chamamos alguém de Rabi, eu estou chamando de meu mestre. E assim por diante. Então, é um mestre. E quem é um mestre? O que o Pirkei Avot ensina a respeito de mestre? Todo aquele que te ensinou uma palavra de Torá, você já deveria chamá-lo de mestre. Então, era assim com o rei Davi. Uma pessoa que tinha ensinado para ele uma coisa mais simples. E uma pessoa muito simples. E ele era um rei. Ele chamava essa pessoa de um mestre. Então, ser um rabino, nesse caso, nesse contexto, para aprender Kabbalah, é você estar disposto a ajudar uma pessoa, a ensinar. Porém, saber ensinar. Ou seja, saber o que você pode falar para aquela pessoa. Por quê? O conhecimento cabalístico é um conhecimento muito bom, porém pode ser muito perigoso. Por exemplo, eu aprendo algo muito profundo de Kabbalah, mas eu chego para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de Kabbalah e eu jogo todo aquele conhecimento em cima dela. Eu posso estar trazendo morte para aquela pessoa, porque aquela pessoa pode não estar preparada para viver de acordo com aquilo. É assim, por exemplo, com questão de halahá, por exemplo. Você ensinar uma halahá para uma pessoa que você sabe que ela não está preparada para seguir aquilo. Ou seja, você apenas está jogando uma culpa nas costas daquela pessoa. Então, quando se fala em ser rabino, é você saber se colocar da forma como você recebe um conhecimento cabalístico, que você doa algo, que você compartilha, você tem que saber como compartilhar e o que compartilhar. Isso vem do equilíbrio que você encontra antes da recepção e da doação. Então tem toda essa questão no pensamento cabalístico. E aí o Rav Kook chega e ele dá a resposta final. Porque chegaram para o Rav Kook, foi um dos grandes rabinos do século passado, viveu no começo do século XX, e perguntaram para o Rav Kook o seguinte: quem é que pode estudar Kabbalah? Aí o Rav Kook simplesmente respondeu: qualquer pessoa, desde que ela esteja disposta a se corrigir. Ou seja, porque quando você estuda Kabbalah, você vai ser confrontado. Você vai ver alguns comportamentos que, de acordo com o pensamento cabalístico, você deveria ter outra atitude. Ou seja, você vai olhar para os próximos e você pode ver os defeitos naquela pessoa, mas quando você estuda Kabbalah, quando você olha para o seu próximo e vê os defeitos nele, na verdade a Kabbalah ensina que aquilo é um espelho dos seus defeitos. Então, existe um confronto muito grande quando se estuda Kabbalah. Então, o Rav Kook ele realmente fala isso. Todo aquele que seja disposto a se corrigir, porque não adianta nada a pessoa querer estudar Kabbalah,
mas não está disposta a abrir mão de convicções, de abrir mão do seu próprio pensamento, sua forma, sua própria maneira de pensar, sua própria maneira de agir. Por quê? O estudo da Kabbalah, ele vai atuar justamente naquela parte mais íntima da pessoa, na vontade. Ou seja, ela vai atuar onde a pessoa vai ter que entrar com a questão do livre-arbítrio. A liberdade de escolha que a pessoa tem. A pessoa vai escolher se eu quero continuar seguindo nesse caminho do pensamento cabalístico ou não. E quando se fala dessa questão de correção, de um aprimoramento, aí entra uma questão de purificação. O que significa uma purificação? É você abrir mão de comportamentos nocivos que vão fazer mal, que trazem malefícios, e você passar a agir de uma mais benéfica para você e para os outros. E isso está atrelado com a porção semanal que foi lida no Shabat passado, que foi lida ontem no Shabat, que é a Parashá de Yitro. A Parashá de Yitro, uma das 54 porções da Torá, descreve a história que Moshe vai subir no Monte Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos. E antes disso, o Eterno se apresenta para Moshe e dá uma mensagem para ele. Diz o seguinte: antes eu preciso que haja um processo de preparo. Então, durante 3 dias, todo mundo, todo o povo de Israel vai se preparar, vai se purificar, vai deixar de lado suas impurezas para estar apto para receber a Torá. Então, o que acontece? Durante 3 dias, todo o povo se preparou. Tudo que era impuro foi retirado do acampamento. Houve, de fato, um aprimoramento. E por que isso aconteceu? Esses 3 dias são reflexos de um ensinamento da Hassidut que fala das 3 vestimentas da alma. Esses 3 dias de purificação refletem 3 níveis de purificação que todo judeu, toda pessoa deve alcançar. Esses 3 dias correspondem às 3 vestimentas da alma, que são o pensamento, a fala e a ação. Então, quando eu estudo Kabbalah, eu devo buscar um aprimoramento e uma correção nos níveis de pensamento, no nível de fala e no nível de ação. O que significa pensamento? O que eu penso a respeito do meu próximo? O que eu penso a respeito de mim mesmo? O que eu penso a respeito da própria divindade? Um dos principais pensamentos que se deve ter ao deitar e ao levantar o Eterno é um. Qualquer outro conceito fora disso entra por um caminho de idolatria e isso vai minar a sua recepção desse ensinamento de Kabbalah. Então, o primeiro pensamento que deve ser retificado é o Eterno é um. Não existe outro além de ninguém que participa com ele desse plano que visa o aperfeiçoamento da humanidade. Só o Eterno. Existe um termo chamado Rak Hashem, ou seja, apenas o Eterno, apenas o Criador e mais ninguém. A fala, o aperfeiçoamento da fala, a guarda da boca, ou seja, existe um termo no hebraico chamado Lashon Hara, ou seja, a maledicência. A maledicência é um dos maiores males que afeta a humanidade. E isso traz um problema muito grande. E quando eu parto para a maledicência, eu sou privado de luz divina. Por que isso acontece? Uma das formas mais físicas de se entender essa questão de providência divina é através do que nós conhecemos como Parnassá. O que é Parnassá? É sustento. E a questão do sustento, quando se fala em sustento, não é apenas o sustento físico, não é apenas aquele pão de cada dia que iremos comer. Não é isso. É aquele sustento espiritual, é aquele alimento espiritual que recebemos. Quando não guardamos a nossa fala, colocamos em risco a nossa alimentação física e espiritual. Qual a explicação disso? Para você entender uma palavra, o significado dela, você vai ter que estudar a palavra. E a palavra Parnassá, eu posso dividir essa palavra em as mesmas letras e ter 2 palavras, P e Resen.
P é boca, Resen é mordaça. Enquanto eu não colocar uma mordaça na minha boca para julgar as minhas palavras, para tomar cuidado naquilo que eu falo, eu vou ser privado da Parnassá, eu vou ser privado desse sustento. Então existe essa correção da fala para poder recepcionar melhor os ensinamentos da Kabbalah e eu poder conseguir uma correção. E o nível de ação. Ação são as minhas atitudes. Eu procurar sempre o bem. Ou seja, existe um texto do Pirkei Avot que diz: corre para uma mitzvah. Corra para cumprir uma boa ação. Corra para cumprir algo que foi determinado pelo Eterno. E corra para fugir de uma transgressão. Ou seja, corra para fugir do mal. Então, as suas ações vão determinar o seu destino. Então, as suas ações vão determinar como você vai recepcionar esse ensinamento da Kabbalah ou não. Qual a importância e a utilidade da gente buscar e aprender a Kabbalah? Na verdade, temos a Torá, que foi transmitida por Moshe, no Monte Sinai, os 5 primeiros livros da Bíblia. Todo o resto é comentário. Ou seja, o principal é a Torá. São 5 livros dados por Moshe, conhecido como Mikra, conhecido como Humash. Geralmente, quando se fala em Torá, estamos falando do conjunto da obra total. Todo o ensinamento que os sábios transmitem podem ser chamados de Torá. Mas aqui nesse caso, estou falando apenas dos 5 livros escritos por Moshe Rabbeinu especificamente. O livro de Bereshit, o livro de Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Porém, o Arizal, o Rabi Yitzhak Luria, que viveu na época de mais ou menos 1500, ele foi um dos grandes cabalistas. E existe uma ramificação da Kabbalah chamada de Kabbalah Luriânica. E ela foi difundida justamente pelo Rabi Yitzhak Luria. E ele chega e falou o seguinte: a Kabbalah é a verdadeira Torá. Ou seja, a verdadeira Torá é a Kabbalah. Porém, quando o Eterno foi dar esse ensinamento para Moshe, no Monte Sinai, o Eterno viu que o povo naquele momento tinha uma mentalidade de escravo. Tinham almas de escravos. Ex-escravos que tinham acabado de sair do Egito. E eles precisavam de algo mais físico, mais tangível. Então, o Eterno foi e ocultou a verdadeira Torá numa Torá mais física, uma Torá mais acessível, que é a Torá escrita que nós temos. Porém, o Arizal, ele é enfático e diz o seguinte: a verdadeira Torá, o verdadeiro ensino é a Kabbalah. E qual a explicação disso? A verdadeira essência é o que está oculto, é a ocultação. A sua verdadeira essência não é quem você é exteriormente. É aquela parte que só você sabe quem é. Só você conhece. É a parte que está oculta. A divindade, a essência da divindade é a ocultação. Quem é o Eterno? Do ponto de vista judaico, do ponto de vista cabalístico, quem é a divindade? A divindade é incorpórea, não tem forma, não tem aspecto, é tudo, está em tudo, transcende a tudo. Ou seja, o Eterno está em todo lugar. A divindade está em todo lugar. Porém, ele transcende a própria transcendência, de acordo com Baal Shem Tov. Ele está em tudo, está em todos, todos estão nele, porém ele transcende a tudo. Então, esse é o básico do conceito de o que é a divindade, no ponto de vista judaico, no ponto de vista cabalístico. Então, a verdadeira essência é a ocultação, e a gente estava falando sobre isso justamente quando a gente estava falando sobre Purim. A próxima festividade, a próxima configuração muito boa é a festa de Purim, que vai ser daqui menos de um mês, mais ou menos. E o grande detalhe de Purim, dessa celebração, é que remonta à história da rainha Esther, onde o povo judeu foi salvo, Amã, que queria exterminar o povo judeu. E qual é o grande ponto dessa história toda? É porque existia até um problema de se esse livro seria incluído no Tanar ou não. E qual era a grande discussão? Em nenhum momento se menciona o Eterno. Em nenhum momento se menciona nem a palavra Deus, nem nenhum dos nomes da divindade. Então, surgiu uma dúvida por um tempo. Porém, na verdade,
pelo fato do livro de Esther não ter uma menção da divindade, é o único livro onde a divindade aparece na sua essência. Por quê? Ele está oculto. E a divindade, ela está oculta. Então, quando a divindade se revela através de um nome, porque aprendemos que o Eterno tem vários nomes, tem o nome Elohim, tem o Hashem, tem Adomai, e por aí vai, tem vários nomes que refletem vários atributos. Porém, quando o Eterno se revela com um nome, ele está como se colocando uma roupagem. É chamado de panim, são faces. Como se fosse uma máscara que você estivesse colocando. Porém, no livro de Esther, o Eterno ele não aparece dessa forma. Ele aparece na sua essência, oculto. Ou seja, onde está o Eterno? Está oculto. Então, a essência dele é essa. Então, a essência da Torá é a Kabbalah. Porque a Kabbalah é o que está oculto na Torá. E surgiu até uma pergunta ontem que fizeram, tipo, se Purim não é uma festa que foi ordenada na Torá explicitamente, então, qual é a base, qual o argumento que eu tenho para celebrar essa festa? A base é essa. Ela está oculta. Ela não está explícita na Torá. As festas que não estão explícitas na Torá, as ordenanças de Moshe Rabbeinu, estão ocultas. E só os cabalistas que conseguiram enxergar esses códigos que trouxeram para nós esses ensinamentos. Então, esse é o argumento. E se a Kabbalah é a verdadeira Torá, quando é que ela foi dada? Porque existe um histórico sendo feito muito atualmente, muito na atualidade. Antigamente era proibido se difundir isso, tanto é que tinha essas regras, tinha os pré-requisitos. Então, não era permitido divulgar esses ensinamentos. Então, quando é que isso surgiu? Surgiu na época medieval, onde tinha muitos cabalistas na Espanha, surgiu na época de Shimon Bar Yochai, na época do exílio, da destruição do templo. Não existem relatos anteriores em relação aos profetas a respeito disso. Quando se fala quando foi dada a Kabbalah, ela foi dada com a Torá a Moshe no Monte Sinai. E qual a explicação para isso? Existe uma história de Rabi Akiva e de Moshe Rabbeinu, que os dois são na mesma história. No Talmud, eu não me lembro, não me recordo qual era o tratado, mas existe uma historinha que conta que Moshe Rabbeinu estava andando pelas academias celestiais, pelas yeshivot celestiais. E no ponto de vista judaico, a gente entende que quando um tzadik morre, quando um justo morre, quando ele se eleva, sua alma se eleva, ele continua sua missão nos mundos superiores. E a missão de Rabi Akiva, a missão de Moshe Rabbeinu nesse mundo foi ensinar a Torá. E eles continuam as suas missões nos mundos superiores. E nessa história, Moshe Rabbeinu caminha e ele vê Rabi Akiva dando uma aula para os seus alunos. E Rabi Akiva estava explicando sobre as letras do alfabeto hebraico. E quando a gente vai ter uma aula também sobre o alfabeto hebraico, o Lashon HaKodesh, elas transmitem conhecimentos muito profundos. E Rabi Akiva estava transmitindo um conhecimento, não sei se todo mundo já viu aqui, geralmente aparece naqueles nomes de meditação. São aquelas letras que têm aquelas anteninhas em cima. Então, Rabi Akiva, elas são chamadas de tagim, são as coroas das letras. E Rabi Akiva estava dando uma aula muito profunda sobre isso. E de todos os assuntos relativos às letras, um dos mais profundos são realmente os tagim, que têm ensinamentos mais profundos. E Rabi Akiva estava ensinando isso, e ele estava dizendo para os seus alunos que esse conhecimento tinha vindo de Moshe Rabbeinu no Sinai. E Moshe Rabbeinu olha e pergunta para o Eterno, como é que ele pode estar dizendo isso, se nem eu sei isso? Nem eu sei o que ele está ensinando. Como é que ele pode dizer que fui eu que transmiti isso no Monte Sinai? Fui eu que dei isso. Aí o Eterno responde para Moshe. Moshe, você foi o mensageiro. Nem sempre o mensageiro é obrigado a conhecer todo o conteúdo da mensagem. Ele foi um dos destinatários da mensagem. E ele conseguiu decodificar uma parte da mensagem que você transmitiu. Então, todo o conhecimento judaico que temos hoje,
seja de Hassidut, seja de Kabbalah, seja de Halahá, tudo vem de Moshe. Por isso, um dos 13 princípios da fé judaica, não existe profeta igual a Moshe. Então, mesmo Moshe não tendo revelado tudo aquilo, estava tudo oculto. É como se aquela analogia de a outorga da Torá fosse como se Moshe tivesse recebido um castelo muito grande, com vários cômodos e todas as chaves. E em toda a sua vida ele só abriu uma porta, um dos quartos. E a sua descendência, as gerações posteriores, foram abrindo outros quartos. Moshe recebeu tudo aquilo, mas ele transmitiu literalmente apenas o que o povo precisava naquele momento. Então tudo é questão de momento. E estamos num momento em que é necessário a difusão da Kabbalah. Por que é necessário isso? Porque o ensino da Kabbalah tem um objetivo: tirar o homem do exílio. A Kabbalah ela se fundamenta, ela se baseia em escritos, em livros. E a maioria dos livros de Kabbalah foram escritos justamente no período da diáspora, da dispersão. Quando o judeu foi expulso de suas terras, existiam leis que os romanos criaram proibindo que os judeus habitassem nas terras de Israel. Expulsaram, destruíram o templo, destruíram Jerusalém. E com isso o povo judeu foi para Galut, foi para a dispersão. Nesse exato momento são escritos livros e aí vem uma mensagem dizendo assim, se não me engano foi um diálogo entre o Eterno e Shimon Bar Yochai. O Eterno dizendo assim, ao mesmo tempo que eu estou diáspora, estou dando o exílio, eu estou dando para eles a ferramenta que vai tirá-los do exílio. Ou seja, a ferramenta que tem o objetivo de tirar o povo judeu e tirar a humanidade de um exílio é a Kabbalah. E como isso se dá? Existe um princípio de que existe um exílio físico do povo judeu. O povo judeu fora de suas terras. Porém, esse exílio físico é um reflexo de um exílio espiritual. Existe um exílio de cada pessoa. A partir do momento que uma pessoa ela se afasta de um propósito da sua vida, do propósito da sua existência, ela entra no estado de exílio. E ela precisa retornar desse exílio. Ela precisa vivenciar uma redenção interior. Uma redenção exterior, uma redenção, o povo voltando para suas terras, é um reflexo de uma redenção interior. Enquanto não houver uma redenção interior, não há a redenção exterior. Então, esse é o objetivo da Kabbalah. E existe uma profecia dizendo assim que na era messiânica, quando vir o Messias, antes tem que vir o profeta Eliarro, tem que vir o Elias. Qual é a explicação disso? Que profecia é essa? Será que essa profecia literal vai vir um homem e dizer que ele é o Messias? O Baal Hassulam, de abençoada memória, muitos ensinamentos do nosso curso a gente se baseia pelos ensinamentos do Baal Hassulam. O Baal Hassulam ele tem uma ênfase em disseminar a Kabbalah para as massas, para as pessoas. Ele traz um ensinamento e uma interpretação dessa profecia. Ele diz o seguinte: quem foi que ensinou, transmitiu os ensinamentos de Kabbalah para Rabi Shimon Bar Yochai? Foi o próprio profeta Eliarro. E existe um ensinamento de que a Kabbalah ela vai ajudar o povo a sair do exílio. Vai ajudar cada pessoa a sair do exílio. Então, a era messiânica depende muito também da difusão do pensamento cabalístico. Porém, o Baal Hassulam explica: e o que seria o Eliarro anunciando essa redenção? Ele diz o seguinte: todo aquele que nos tempos atuais ensinam Kabbalah estão cumprindo o papel de Eliarro. Então, uma forma dessa profecia estar se cumprindo nos dias de hoje é através da difusão da Kabbalah. Toda pessoa que se engaja no ensinamento da Kabbalah, ela está cumprindo, de fato, uma das funções de Eliarro. Então, esse é o objetivo. E qual é o objetivo de tudo isso? Sair de um exílio e vir para a redenção. A redenção é sinônimo de aproximação do Eterno. A aproximação de Hashem. E o que seria uma aproximação? A aproximação
estamos falando de contexto espiritual. No mundo espiritual não existe espaço. Então, o que seria uma aproximação no mundo espiritual? A aproximação no mundo espiritual significa semelhança. Você buscar a se assemelhar àquilo. Então, eu preciso me aproximar do Eterno. Como eu me aproximo do Eterno? Me assemelhando a Ele. Então, eu devo buscar uma semelhança. E, de fato, ser imagem e semelhança. Somos imagem e semelhança da divindade ou não? Então, devemos, de fato, buscar isso. Buscar essa aproximação. E como eu vou buscar essa aproximação? Primeiro, sabendo quem sou eu e onde eu estou. A partir do momento que eu entendo quem eu sou e onde eu estou, e eu sei quem é o Eterno e onde o Eterno está, eu vou perceber a distância que existe entre mim e o Eterno. Cada pessoa vai saber a distância. E é essa distância que tem que ser diminuída cada vez mais. E essa distância vai ser diminuída através da semelhança. Eu buscar uma assimilação com o Eterno. Bom, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de ler um trecho. E é um trecho justamente que fala da nossa essência, quem somos, e o que desejamos, e o que temos que fazer para alcançar isso. Diz assim: quem e o que somos nós? Você já parou para realmente pensar nessa questão? Qual é a nossa composição básica? De que substâncias somos feitos? Qual o elemento essencial de nossa composição? A resposta em uma palavra é desejo. Somos desejo em movimento. Quando utilizo a palavra desejo para nos definir, não se trata de uma metáfora. Desejo é a qualidade essencial da natureza humana. É aquilo de que somos feitos. É o que nos move e nos motiva. Somos todos pacotes de desejo, constantemente procurando nos preencher. Nosso coração bate, nosso sangue corre, nosso corpo se mexe, somente por causa de um desejo procurando ser satisfeito. Pense na forma como o recém chega a esse mundo. Qual é o seu primeiro instinto? Ele quer, ele chora e ele grita para receber. A natureza é assim, e por bons motivos. Ou seja, preservação da espécie. É instinto de sobrevivência. Um recém-nascido precisa receber roupas, conforto, sustento e abrigo para sobreviver. Nossa sobrevivência depende de todas essas coisas. Passando o período da infância, são os desejos próprios de cada pessoa que lhe dão sua identidade individual. Algumas pessoas desejam satisfação sexual, outros buscam enriquecimento espiritual. Alguns de nós desejamos fama, outros buscam a solidão. Alguns querem atingir a iluminação, enquanto outros procuram viagens e aventura. Muitos pensam que a riqueza irá saciar seu apetite, e há aqueles que querem fazer parte da comunidade acadêmica para saciar sua sede de conhecimento. Aí aqui ele fala de 3 níveis de desejo humano que estão relacionados às 3 vestimentas da alma, que é o pensamento, a fala e a ação. Então, o nível 1 de desejo são desejos que têm sua raiz nos impulsos mais primitivos. As necessidades, os comportamentos adquiridos e as vontades da pessoa no nível 1 estão focados na gratificação dos desejos animais. O desejo de comer, desejo de dormir, desejo sexual, são desejos do nível 1. Pessoas no nível 1 podem fazer uso do pensamento racional, intelectual, como fazem todos os seres humanos, mas o fazem apenas para atender às suas necessidades mais básicas. E aqui a gente está falando muito da questão da ação. São desejos ligados ao campo da ação, de agir mesmo, de fazer algo. Nível 2, esses desejos estão dirigidos ao tipo de satisfação que não se encontra no reino animal, como honra, poder, prestígio, fama e domínio sobre os outros. Consequentemente, pensamento, escolhas conscientes, decisões e ações das pessoas no nível 2 estão dirigidos à gratificação máxima desses desejos ligados a status. E aqui, o que é muito usado para alcançar esses desejos é a fala. Alcançar poder, alcançar influência é através da fala. Nível 3. Os desejos desse nível são motivados principalmente pelas formas de raciocínio mais elevadas e são dirigidos a gratificar ao máximo desejos do intelecto, tais como ânsia por sabedoria, conhecimento e obtenção de respostas. E aqui a gente encontra o pensamento.
Então, esses três níveis ligados aos três vestimentos da alma, pensamento, fala e ação, que precisam ser corrigidos. E o ser humano geralmente é movido por um desses três tipos de desejo. E afirma Ravi Vyajlag, o Baal HaSulam, esses três tipos de desejo são encontrados em todos os membros da raça humana. No entanto, estão combinados em cada indivíduo em diferentes graus. E aí reside a diferença entre uma pessoa e outra. Um deseja mais algo animal, outro deseja algo mais intelectual e por aí vai. Na linguagem da Kabbalah, quando se fala em desejo, usamos o termo recipiente. Então, aqui no decorrer do curso, iremos nos deparar muito com essa palavra, recipiente. Então, como foi dito anteriormente, somos pacotes de desejos ambulantes. No caso, somos recipientes. Ou seja, algo precisando ser preenchido. Um recipiente é como um copo vazio que procura ser preenchido. Entretanto, diferentemente de um corpo físico, o recipiente de nossos desejos não é algo físico. Aí aqui ele faz uma pergunta. Lembra daquela vez que você comeu tanto e ficou tão satisfeito que não conseguia dar nem mais uma garfada, mas quando chegou à sobremesa, seu desejo por alguma coisa doce se tornou avassalador? Quando você se deu conta, já estava deglutindo um pedaço de torta Floresta Negra. O estômago tem limites, mas não há limites para o desejo. Ou seja, teu estômago pode já estar no limite, mas o seu desejo nunca vai ser saciado. Toda ação no mundo físico é movida por uma necessidade pequena ou grande, uma ânsia de preenchimento. É como se não tivéssemos livre-arbítrio sobre esse assunto. Vivemos a vida no piloto automático, movidos pela constante necessidade de alimentar todos os ardentes e persistentes desejos do nosso corpo e de nossa alma. E qual é o objeto de nosso desejo? Então, se nossas papilas gustativas querem sobremesa, o que nosso coração deseja verdadeiramente? Poderíamos dizer com segurança que o desejo do nosso coração é obter felicidade ininterrupta. Constante, embora a definição de felicidade possa variar de acordo com cada pessoa. Cada pessoa fica feliz com uma coisa. Uma pessoa fica feliz com doce, outra pessoa fica feliz com bebida, outra pessoa fica feliz com outra coisa, sei lá. Enfim, nosso desejo por felicidade une a todos nós. Todo mundo quer ser feliz. Então, é isso que temos em comum. Não precisamos convencer um criminoso, um advogado, um operário de construção, uma pessoa maldosa, uma pessoa bondosa, um ateu, um devoto, um magnata ou um mendigo a querer felicidade. O desejo por felicidade sem fim é parte de nossa própria essência como seres humanos. Um cientista pode desejar alcançar a verdade e o entendimento sobre as leis que governam nosso mundo físico, ou ter como objetivo ganhar um prêmio Nobel ou um lugar permanente na história. Um político pode já melhorar sua comunidade, sua cidade, seu estado, seu país, ou em vez disso optar por privilégios, influência e prestígio pessoal. Uma criança geralmente deseja brincar e ter prazer. Um comediante pode desejar risada, amor, fama e aceitação. Um empresário geralmente deseja sucesso financeiro. Um operário de fábrica pode desejar umas férias, comida na mesa ou paz de espírito. Eruditos geralmente desejam conhecimento e elogios da comunidade acadêmica. Por mais distintos que pareçam, todos os objetos de nosso desejo são apenas pacotes de felicidades com formatos diferentes. Esses vários recipientes de contentamento nos colocam em movimento e moldam nossas vidas. Todos esses diferentes pacotes podem também ser descritos com uma palavra só. Ou seja, o desejo é definido com uma palavra, recipiente. A felicidade, os pacotes de felicidade, pode ser definido com uma palavra, luz divina. Na verdade, tudo que o homem quer, tudo que uma pessoa quer, é a obtenção de prazer através da luz divina. Só que ele não consegue identificar essa fonte. E ele busca alcançar isso através de outros meios. Porque sempre que eu sinto prazer, sempre que eu sinto felicidade, eu estou usufruindo um pouquinho de uma luz divina. Porque luz divina é sinônimo de prazer. Não importa se esse prazer eu alcancei de uma forma lícita ou ilícita, sempre o prazer
é um pouco de luz espiritual. Se eu alcancei de forma ilícita, aquilo vai me trazer um prejuízo, porque eu usei uma luz espiritual de uma forma errada. Então, é a gente entender que quem somos? Somos recipientes. O que precisamos? O que desejamos? Luz divina. Aí existe uma escolha. Ou a gente continua se iludindo com pequenas porções de luz aqui e ali, ou seja, pequenas quantidades, ou eu busco me assemelhar e ir direto à fonte. Então é isso que o pensamento cabalístico, isso que o ensinamento da Kabbalah vem a trazer. Ele visa fazer com que a gente consiga se assemelhar ao Criador e através daí conseguir obter uma fonte de prazer mais pura, uma fonte de prazer, uma fonte de luz mais correta. Então, esse é o objetivo do estudo da Kabbalah. Então, essa foi a nossa aula inicial. A gente começou um pouquinho atrasado, então, para compensar o tempo, então a gente pelo menos foi 1 hora de aula também. Antes de finalizar, eu só gostaria de mostrar que a Kabbalah, os ensinamentos da Kabbalah são difundidos através de livros. Então, os principais livros que temos em português, livros chaves da Kabbalah, que no caso é o Zohar, temos o Sefer Yetzirah, temos o livro de Raziel, são os livros clássicos. Então, o livro de Raziel é um livro mais antigo, mas o que temos em português dos livros clássicos são esses. Existe uma versão do Zohar em inglês do Kabbalah Center, que tem, no caso, se eu não me engano, tem 23 volumes. Existe uma versão do Zohar também em espanhol, que é um pouquinho maior, um da capa azul. O Zohar do Kabbalah Center é um da capa vermelha. Em português, temos, assim, para um nível iniciante, temos essa versão do Rabi Ariel Ben Sion, são textos, passagens que ele selecionou, e ele traduziu, fez uma espécie de tradução livre, e são conhecimentos aqui, são bons para uma pessoa que está no nível iniciante. O Zohar, na sua essência, são comentários das Parashiot, das porções da Torá. E até agora está tendo uma tradução para o português, tradução de Diego Raigorodsky, mais conhecido como Yair Alon. Então aqui temos os 3 tomos que ele já traduziu em português, que aqui é o volume 1 e 2. Aqui tem a introdução ao Zohar e o início da porção de Bereshit. Aqui temos a porção de Bereshit, o restante da porção de Bereshit, e aqui temos a porção de Noah. E espero que logo logo saia a porção Ler Lechá. E aqui o livro do Zohar, comentário do Rav Michael Leitman. A diferença desse aqui é que o Zohar não está completo. Aqui, só para constar, temos uma pequena divisão. Esse primeiro volume aqui ele é composto de introdução ao Zohar e o começo da Parashá Bereshit. Então aqui tem a introdução e aqui tem o restante da Parashá. Esse daqui é isso aqui, só que com os comentários. Então aqui temos os comentários. Foi compilado pelo Rav Michael Leitman, porém os comentários que tem aqui são os comentários do próprio Baal HaSulam. Então aqui já é uma linguagem um pouquinho mais densa, um pouquinho mais avançada. Em português só tem esses, que são livros assim que a tradução é do aramaico, aí aquela questão, língua morta, tal. E temos também o Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah já entra mais na parte um pouco mais prática, é uma área mais avançada ainda. Por exemplo, se esse aqui é avançado, o do Rav Michael Leitman, esse aqui também é bem avançado, do Aryeh Kaplan. Então, existe uma outra versão do Sefer Yetzirah em português também, só que é um nível de comentário mais partindo para a filosofia. Por exemplo, eles pegam o comentário do Sefer Yetzirah e faz comentários com Agostinho de Hipona, com Spinoza e por aí vai. Então, existe uma mistura bem grande. Esse daqui, Livro da Criação, esse ensinamento foi transmitido por Abraham, nosso patriarca Abraão. Porém, escrito mesmo, ele só foi escrito por Rabi Akiva.
quem na verdade escreveu o conhecimento do Sefer Yetzirah foi Rabi Akiva. Quem começou a transmitir esse conhecimento foi o patriarca Abraão. Então esse aqui ele tem mais uma questão partindo para meditação, astrologia. Então um pouco de, assim, mais requer uma bagagem um pouco maior de conhecimento. É um nível maior de conhecimento de Kabbalah. Bom, antes de a gente finalizar, alguém gostaria de uma pergunta, alguma dúvida? Eu já dei uma olhada por alto nele. É um livro assim que ele detalha os nomes e ele basicamente ele traz uma explicação da, de cada nome em si para que serve. Realmente geralmente que se encontra de Kabbalah. É um bom livro. O único detalhe na questão da meditação é que ele é todo colorido. Existe um princípio na Kabbalah de que se você for fazer uma meditação da maneira mais correta mesmo, não usar algo que seja colorido, usar algo preto no branco ou branco no preto. Existe um princípio por trás disso, que é a Torá, ela foi escrita fogo negro sobre fogo branco. Então existe esse princípio. Então o único cuidado em relação a essa questão de meditação. Nesse módulo 1 mesmo a gente vai tratar sobre esse assunto de meditação, tudinho. Então a única dica, o único detalhe é esse, de atentar para não meditar com nada colorido. Não é o princípio correto. Mais alguma? Ah, ok. Ok. Bom, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, a próxima aula vai ser no dia. A próxima aula vai ser o Pardeis. Partindo desse pressuposto do que é Kabbalah e tal, a gente vai entrar nos níveis de interpretação da Torá. Porque a Kabbalah, ela é uma parte oculta da própria Torá. Então a gente tem que saber como interpretar a Torá para chegar nessa parte oculta. Então a gente vai entender que existe uma parte literal, a gente vai fazer uma trajetória e até mesmo visualizar métodos que não são muitos, assim, muito bom, método que não é muito bom para aprender Torá. Existem caminhos perigosos que até no pensamento cabalístico a gente pode acabar entrando. Então a próxima aula vai ser no dia 5 de março. Então, até lá, recomendo que todos já possam dar uma lida no capítulo 2, que é sobre paradez, para já a gente chegar na aula já poder abordar melhor o assunto. Então, até o dia 5. Shalom, shalom a todos e até mais.